Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de receber diversas empresárias de sucesso. E hoje não é diferente. Estou aqui com a minha teacher de inglês, que vai contar um pouco da trajetória, um pouco da história dela de sucesso. Ela é do Sul, hoje mora aqui no Rio de Janeiro. Tem uma história incrível que vai inspirar eu e você e também vai nos ensinar muito sobre o mundo dos idiomas, sobre empreendedorismo. E vocês sabem que quando eu recebo essas empresárias de sucesso, eu sento aqui na cadeira de aluna. Então, já pega papel e caneta, porque nós temos uma grande empresária para entrevistarmos hoje. Eu estou falando dela, Bruna Gavioli. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Que honra, teacher. Seja bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui no Empresárias de Sucesso, Lari. É um prazer estar com você também. Vamos fazer esse bate-papo aí, né? Vamos. Falar de inglês, de empreender, de desafios na vida adulta, de educação, né? E de portas que se abrem com a língua inglesa. Vamos lá, Maravilhoso. bate-papo. Vamos. Vamos porque o adulto tem um pouco de resistência, né? Gente, Bruna apareceu na minha vida e agora eu tô dando a verdadeira atenção para o idioma, a atenção que a gente precisa dar, porque fui para Dubai ano passado, passei uns perrengues chiques, depois a gente vai falar sobre isso. Comum ouvir isso. Ai, meu Deus do céu! E a gente precisa entender e desbloquear esse lugar. Então, Bruna vai Verdade. contar um pouquinho disso pra gente e nos ensinar nessa trajetória, né, minha amiga? Vamos juntas. Mas Bora. antes de falarmos de negócio, eu gosto muito de fazer aquela pergunta clichê, que é para colocar todo mundo na mesma página. Vamos começar entendendo e conhecendo um pouco da Bruna. Então, quem é a Bruna CPF? Bom, a Bruna CPF, então, é uma gaúcha, né? Alguém que não gostava do inglês, detestava a língua inglesa, tá? E que tinha um sonho de ser bióloga. E aí, nesse andar aí da carruagem, né? Não foi possível fazer o meu curso de biologia. Eu entrei na gestão, né? Na gestão ambiental. Dentro dessa área aí de gestão ambiental, eu pensei na língua inglesa, ouvi lá um conselho num bate-papo, né? Quem sabe faz idiomas. E eu pensei, bom, se eu vou trabalhar no setor empresarial, idiomas, o inglês ele é fundamental, né? E aí, então, comecei a fazer a língua inglesa e virei essa chavinha aí aos 20 anos, tá? Me apaixonei pelo idioma. E sem ter conhecimento nenhum das técnicas, da parte metodológica, eu criei o que eu proponho hoje para o meu mentorado, né? Que é imersão. Não há, eu sempre falo essa frase, ela virou até um clichê para mim. Não há outro caminho que não a imersão, tá? Então é com isso que eu trabalho. E aí isso foi nesse contexto todo. Essa parte educacional foi sendo conduzida, né? Logo na sequência ali, eu acabei fazendo a faculdade de pedagogia, porque na época não tinha, ninguém mais queria ser professor. E aí, letras inglesas estava praticamente extinta, né? Extinta, pelo menos na minha área, na minha região ali no Rio Grande do Sul. Fui para pedagogia. E aí, as portas começaram a se abrir para a sala de aula. Então, já trabalhei aí com toda a faixa etária, tá? Desde crianças pequenas, adolescentes, adultos. E já trabalhei em todas as modalidades também. É algo que quando a pessoa chega até mim, eu gosto sempre de falar sobre isso. Então, eu tenho muito know-how do que acontece na aula particular, na individual, no pequeno grupo, nas escolas de idiomas. O que é o processo real bilíngue? Tem muitas escolas que se intitulam bilíngue, mas na verdade não são bilíngue, tá? Então, eu trago todas essas competências e essa clareza. Qual é o processo? O que é importante? Então, acho que isso é um pouquinho da Bruna CPF, uma apaixonada por comunicação. Eu sou apaixonada por ajudar adultos a romperem essas barreiras com o idioma, porque eu acredito muito em sensações que a gente vive. E a sensação que eu tive na fila de embarque, quando eu me comuniquei com um americano, eu senti que os meus pés, assim, eu flutuei. Gente, deu certo. Deu certo, eu estou me comunicando. E quando eu morei um tempo no Canadá, eu não passei perrengue nenhum. Então, toda a situação que eu vivia era um desafio prazeroso. Eu vou aprender mais. Eu vou aplicar, eu vou conversar, eu vou me comunicar. Eu vivi aquilo com mais paixão ainda. Eu não vivi com esse nervosismo, essa ansiedade. E agora, meu Deus, que é o que tu falou ali sobre a viagem, o que é muito comum. Eu recebo pessoas que têm a possibilidade, né? Não só pelo trabalho, mas porque amam viajar, viajam o mundo inteiro e
se virando. Não é fácil. Pessoas que relatam dores do tipo, eu deixo de aproveitar coisas que eu gostaria nessa minha viagem. Por quê? Porque eu estou com o Joãozinho ou com a Mariazinha, que ele se comunica ou ela se comunica bem em inglês, e eu não. Então eu deixo de fazer coisas em função disso. Eu dependo de alguém, e adulto gosta de que é autonomia. É verdade. Tira a autonomia do adulto é Exato. praticamente quase deixar de ser adulto, porque é uma Exatamente. das coisas que a gente mais sonha quando Sim. nós estamos crescendo é liberdade, Sim. autonomia de poder decidir as coisas. E realmente, quando você não se comunica, não tem como. Você não isso sai do lugar, é terrível. Eu falo sempre, Lari, assim, comunicação é tudo. É tudo. É tudo. É tudo, é a base de tudo. Se É. você não tem a base, não tem o restante. Exatamente. Nossa, que forte isso, Bruna. E quando que você percebeu exatamente o momento que você deixou de odiar inglês pra falar assim, eu vou viver do inglês? Eu costumo dizer, né, eu aprendi isso com o Pablo Marçal, que o nosso bloqueio tem intimidade com propósito. Sim. E eu vivi algo parecido também nesse lugar. Então, assim, quando que foi essa virada de chave, de mudança de mindset em relação ao nicho que você trabalha hoje? Olha, essa virada foi justamente nisso que eu bato tanto. Foi quando eu passei não só a esperar do meu professor, né? Naquele momento de estar com ele, de conversação, mas trazer o inglês para minha vida. Essa é a chave. Pensar em inglês, escrever em inglês. Poxa, como que isso aqui acontece em inglês? Como que eu falaria isso aqui em inglês? E aí eu fazer a minha pesquisa, eu organizar isso, eu realmente olhar um filme de uma forma ativa, eu comunicar com isso, eu imaginar uma viagem, eu já buscar estudar sobre isso. Foi aí que virou a minha chave. Por quê? Porque aí eu percebi que isso dava resultado. Agora eu peguei o gancho da imersão. Exatamente. Não é só, quando a gente pensa em imersão, eu penso no formato de você ir lá. Não, você está falando em imergir no assunto. Exatamente. Entrar e mudar a visão em relação ao tema em inglês. Exato. Eu vou imersar, eu vou assistir diferente, eu vou ver tudo diferente agora. Isso. Que legal. E conectado à Muito tua bom. vida. Muito bom. Não pode ser algo que não faça sentido. Esse é outro ponto que a mentoria traz muito forte. Conexão. É não só ter conexão comigo e com a equipe, com os professores, mas é conectar com o que o adulto faz na vida. Cara, eu não quero entrar na minha aula e ficar falando de colors, de animals, de coisas que... Tá, tudo bem, mas é importante agora? Não, não é importante. Eu preciso de expressões, eu preciso me comunicar no trânsito. O trânsito estava ali, estávamos presos no trânsito antes de chegar. Eu preciso me comunicar numa reunião de trabalho. Eu preciso falar da minha rotina. Eu preciso ir para um happy hour com uma equipe. Eu preciso viajar. Então, qual é a linguagem que eu preciso trazer nisso? Tem que fazer sentido. Eu sou mãe agora, eu quero fazer um English Day com o meu filho. Falar só em inglês. Eu quero ir no restaurante. Eu preciso checar o menu. Sabe? Essas coisas assim que realmente é a vida do adulto. Treino, fé. Eu lembro que era uma coisa assim que Gente, tá, e aí? O meu livro tá aqui, né? Porque tem outro ponto, né, da escola tradicional que é isso. É o gesso, o engessamento do que tu aprende. Então, quando eu tive assim, tudo pra mim vai virando chavinha, sabe? Eu tive um casal de conhecidos que foi morar nos Estados Unidos. E eles são cristãos. Então, eles chegaram na igreja e ela me contando, a gente não sabia nem como que se posicionava, eu não sabia nem o vocabulário que eu usava. Então, tudo isso é um feeling muito grande que eu trago para a mentoria. Por que inglês funcional? Posso falar sobre isso? Como que nasceu esse nome? Você vai esperar só mais um pouquinho pra Tá. gente entrar nessa Então, pauta. vambora. Ó, já pega papel e caneta aí, porque tem vários insights pra gente trazer isso pro nosso negócio. Porque, assim, tudo que você tá falando aqui, Bru, dá pra gente modelar você. Sim. Porque essa sua visão do imersar no mundo do inglês para conseguir falar inglês, trazer o que é funcional, que você vai aprofundar Sim. já já, que é no dia a dia, a gente consegue trazer isso para várias profissões. Por exemplo, quando eu falo, quanto mentora, de posicionamento, eu não falo de posicionamento só disso aqui. Sim. Eu falo de posicionamento de postura. Posicionamento mediante ao caos na economia, como você se posiciona?
Você se Ao conecta caos com... na educação, como que eu me posiciono? Você tá entendendo? Num problema, numa liderança dentro da empresa, Sim, qual é o seu posicionamento? Numa crise econômica, qual é o seu posicionamento? Então, sim, é o posicionamento como mulher, como empresária, como liderança, acima de tudo. sim. E depois a gente vai traduzindo isso nas Tá. camadas, Uhum. nas esferas. Então, o que você está trazendo serve de insights para a gente aplicar no nosso negócio. Como que eu posso, imergir no meu tema? Para conseguir traduzir isso para o meu cliente. Porque muitas das vezes você que é especialista, o advogado, por exemplo, que não consegue imergir dentro do teu tema de uma forma que o seu cliente vai entender sem ser no juridiquês. Sim, É sim, entender dentro dessa imersão o mundo real para o cliente. O que é exatamente. interessante para o cliente para que ele olhe e fale assim, é isso que eu estava procurando, era esse advogado, era essa contadora. Sim, E aí eu faço muito isso. Aí eu tenho algumas clientes, né? Por exemplo, a Luana Bortolini, que é a nossa maravilhosa contadora, que já passou por aqui. Ela tem uma habilidade, Bru, muito bacana, muito incrível dentro do trabalho dela, que é focar na lucratividade, que é o que interessa para o com empresário. certeza. Mas ela não comunicava assim. Então eu fiz ela emergir no assunto dela, mas emergir também na mentalidade do empresário, o que, que o empresário quer, para que o cliente dela olhe para ela, ao invés de olhar o contador como alguém que só traz encargos, como alguém que traz lucro. E aí você muda o relacionamento. Então esse código que você trouxe serve para a gente aplicar em tudo Sim. nos E negócios. tem mais códigos, tá? Falando Caramba, nisso já agora. peguei aqui, ó. Gente, muito, muito bom. Mas vamos lá, Bru. Um pouco antes ainda da gente entrar no que você hoje está fazendo, Uhum. como que foi a Bruna exercendo já o inglês no mercado CLT antes de ir para o CNPJ? Quais foram os códigos que você pegou ali e que hoje você vê que é um pouco diferente dentro do que você traz, para a gente poder ir caminhando para o que você entrega hoje como empresária no Tá. mundo do inglês? Focado no adulto? Na sua trajetória ainda lá dentro da escola, e o que Uhum. que você viu e foi se identificando para hoje entender que você tinha que trabalhar com adulto? Como que foi essa transição também? Porque você teve uma transição de se Sim, encontrar no inglês e depois dentro do inglês, qual era a sua vertente, que eram os adultos? sim, perfeito. Bom, eu sempre me considerei uma professora, uma teacher muito maleável, tá? Então, se eu tenho que trabalhar na educação infantil, eu trabalho na educação infantil. Se eu tenho que trabalhar no Fundi 1, Fundi 2, ou ir para uma escola de idiomas e trabalhar com teens, eu trabalho super de boas. Mas eu percebi que quanto mais conexão eu tenho na conversação, de trazer uma mudança, de uma criança chegar para mim e dizer assim, ó, teacher, eu assisti tal desenho e eu lembrei dessa palavra. Ali começou a me despertar que eu precisava de mais conexões. É isso que me desperta, tá? Aí eu entrei, comecei a trabalhar nas escolas de idiomas, trabalhando mais com essa linha Teens. E ali eu conseguia também desenvolver mais a fala e fazer a diferença na vida. Eu tenho até um adolescente em específico que até hoje ele se comunica comigo. Teacher, me pergunta como é que eu tô, ali final de ano, para desejar aniversário. Isso é muito incrível, quando tu começa a perceber que tu faz a diferença na vida dessa pessoa. E o adulto ele entra nessa história. Uma que eu amo me comunicar com adultos, né? Eu, dentro até na área escolar, eu notava que eu tinha uma identificação muito grande para trabalhar com os pais. Sabe? Gerenciar esses desafios, essas problemáticas dentro da escola. Eu tinha essa boa comunicação, de entender essa dor, de ser uma pessoa ali que está com uma escuta ativa. Eu gosto muito desse conhecimento, eu gosto muito de embasar, e eu acredito que eu passava essa segurança, tá? E o adulto, para a área de idiomas, muitas vezes ele não deixa de ser uma criança. Ele quer essa afinidade, ele quer essa comunicação, ele quer um outro pilar que a gente traz na mentoria, que é o ambiente seguro. Ele precisa se identificar. Também tenho alunos adultos que lembram até hoje, que estudaram comigo lá nessa época, de 6, 7 anos atrás. E eu ouvi muito assim, a paixão com que tu ensina, isso mexe com a gente. E como esse foi um despertar na minha vida adulta, é um dos propósitos que eu tenho na mentoria. Eu sempre falo, se eu carregar um pouquinho da paixão que eu tenho pelo inglês para quem está começando comigo,
eu me sinto realizada. Porque é preciso. Tu faz isso aqui porque tu tem paixão pelo que tu faz. Por isso que tu faz tão bem feito. Sim. Então, o momento que eu estou ali me comunicando com o idioma, mostrando para essa pessoa que ela consegue e o quanto isso vai abrir portas para ela, que tem jeito, nossa, isso já é meio caminho andado. E aí isso acabou despertando em você essa vertente. Falei assim, Sim, caramba, esse é o sim, caminho. sim. E aí você, nessa virada de chave, é onde você também vira para o empreendedorismo, Olha ouvindo só, seus alunos. eu tinha pais que chegavam, quando eu trabalhei na escola ali de bilíngue, era um prazer muito grande quando eu via assim, que o pai vinha falar comigo para eu entregar o filho, e ele via em mim uma oportunidade de prática. E a gente conversava ali em inglês. Gente, isso para mim é sensacional. Então, tudo acho que foi comunicando um pouquinho, sabe? Adulto é o meu caminhar. Até você encontrar esse propósito, falar assim, é Sim, isso. Muito sim. bom. E agora a gente vai começar a falar mais da Bruna, empresária, que foi essa grande virada, né? Quando você começa a entender isso, você precisa inovar, porque não existia ainda uma escola de inglês. Eu não sei ainda se existe, mas na sua trajetória você não trabalhava em escolas que trouxesse essa vertente que você observou, esse espaço vazio. Então você lança uma novidade no mercado. Sim. Então, vou aproveitar esse momento para a gente já trazer uma pauta muito importante de negócios, que é o patrocínio. A gente não cresce sozinha, né, minha amiga? Verdade. A gente precisa de pessoas, a gente precisa dos nossos clientes e nós precisamos de parceiros. E esse episódio está sendo patrocinado. Estou aqui com as joias da Plena Semi-Joias. Estou bonita, minha amiga? Linda, maravilhosa. Eu amei esses braceletes aí. Gente, olha isso Eu aqui. quero o meu aí com inscrição, hein? Ó, seja Alô, forte e corajosa. Renata! Eu quero o meu com inscrição aí do inglês. Renata, já providencia, tá, minha amiga? Estamos aqui na câmera do meio. Ó, a Plenas Semijoias não é apenas uma empresa, uma loja que vende acessório. Ela vende posicionamento. E quanto mentora de posicionamento, eu falo muito como a comunicação não verbal vende, né, Sim, Bru? A muito. gente precisa sempre entender e levar a comunicação não verbal junto com a nossa comunicação verbal, porque ela chega primeiro. E aí, quando você fala inglês, fala português e está bem posicionada isso aí. na comunicação não verbal e une isso tudo, é sucesso. Você vai fechar muitos contratos, vai fazer muitas viagens, ninguém segura. Inclusive, estou com algumas peças da nossa coleção nova, exclusiva, by Larissa Fontanes, inspirada em Dubai. E nós vamos falar um pouquinho de Dubai aqui, né? Sobre os perrengues chiques que eu passei lá. Então, você que é empresária de sucesso, que entende o poder do posicionamento através das semijoias, escolha Plena Semijoias, que é a melhor escolha. Então, já segue no Instagram, @plenasemijoias021. Voltando aqui, minha amiga. Então, vamos falar desse processo da Bruna empresária. Você estava falando comigo aqui nos bastidores, Bru, que você começou a ouvir dos seus alunos, eles falando, teacher, faz assim, faz assim. Então, conta pra gente essa virada e o que levou também você a ter essa coragem, porque sair do CLT não é fácil. Então, conta pra gente como que foi esse momento. Tá. Então, a gente vai voltar um pouquinho aí, uns 6, 7 anos atrás. Caramba. Quando eu tive, então, esse meu lado, acho que esse meu lado empreendedor, ele gritou ali, mas eu não tive muito esse entendimento ainda na época. Eu comecei a trabalhar, então, com adultos e montei turmas. Eu montei uma sala de aula, literalmente, assim, na minha casa. Plotei todo o mapa mundi, fiz tudo que eu imaginava, eu gosto muito disso, tudo que conecta mesmo o mundo, né? A imersão, né, minha amiga? Que A é um imersão, ponto muito forte exato. seu. O inglês é como se ele reduzisse os caminhos, entende? É como se o mundo ficasse pequeno. É isso que eu penso sobre falar inglês. Muito bom. E então eu tinha ali as turmas, né? Todos os dias ali acontecendo, veio a pandemia. Aí quando chega a pandemia vem aquele desespero, porque ninguém tinha preparo para nada. E ali nós seguimos no online. E aí os meus alunos começaram a pedir, teacher, e como era, naquele momento ali, eu trabalhava muito ali no meio militar, né? Então, mesmo que não pandemia, era muito comum cada um ali batia o seu tempo, né? 2, 3 anos aqui no local e cada um ia para o seu local, outras cidades, enfim, outros estados. Teacher, fazer um curso online. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Acendeu aquela luzinha, assim. Mas não sei, não tinha esse olhar, não. Não tinha esse olhar, acho que eram muitos anos já de face-to-face, sempre em sala de aula.
Talvez, né? Pensei naquilo. Bom, passou um tempo, eu retornei para o Rio Grande do Sul, né? Início eu estava no Pará, nessa época, morando lá. Volto para o Rio Grande do Sul e paro em Santa Maria. O pessoal aí conhece muito, né? Fica bem no coração do estado ali. E aí em Santa Maria, eu sigo com alguns alunos ali no online. Aparece a escola bilíngue na minha vida, né? E não sei se eu posso citar o nome da escola. Posso? Pode. Então, comecei ali a minha carreira dentro da Maple Bear. Para quem não conhece, a Maple Bear é uma escola bilíngue canadense, tá? Que é ponteira aí mundo afora em ensino bilíngue. Comecei a trabalhar lá. Aí sim, aí não tinha não tinha como. A gente sabe que, eu acho que é outro ponto importante para falar. As pessoas acham que migrar para o digital é trabalhar menos. E Ai, coitados. não tem nada a ver com isso. E aí eu segui dessa escola, né? Minha vida deu um giro de 360 graus. Eu vim parar aqui, né, no Rio de Janeiro. Vim pra cá, mais ou menos ali como funcionou meio que uma transferência, não é nada oficial. Mas como os owners têm esse contato, quando tu desempenha um bom trabalho, tu consegue fazer esse networking. E aí eu vim pro Rio. Com 5 meses aqui, eu recebi a proposta de trabalhar como coordenadora da equipe de inglês. E aí foi fantástico. Acho que não sei se todo professor, não vou generalizar, mas toda pessoa que gosta de se comunicar com adultos almeja em chegar na coordenação. E isso, como já era algo que eu tinha planejado, eu aceitei, embora eu não aceitei aquela coisa, festejando, por quê? Quando a gente acessa um cargo de liderança, a gente entende que a tua responsabilidade ela vai dobrar ou triplicar. Tu não está só mais em sala de aula com os teus alunos. A coordenação ela é o core da escola. Tu tá entre os owners, tu tá ali junto com a parte administrativa, tu tem que fazer o meio de campo do quê? Do pedagógico, do aluno e dos pais. Então, isso me trouxe uma experiência incrível de trabalhar com plataformas, de trabalhar com equipes de fora, me comunicar, estar em contato direto, recepcionar os treinadores, ter que criar aquela imersão ali para os professores. Aí foi uma grande paixão. Só que aí eu acho que foi mais um caminho para me dar o que faltava para essa liderança minha, a Bruna seguir, reativar lá atrás, que eu já vinha ali pensando, né, de migrar para o digital. E por que não? Vambora, vamos fazer isso acontecer agora. Agora tu já tem um olhar de líder, tu já tem um olhar de plataformas, já tem um olhar mais financeiro, de negociação, de tudo junto. Um olhar de gestão Um olhar também, de né? gestão, Que você total, pegou muita envergadura nesse lugar. Total. Trabalhar em coordenação de escola é descascar pepinos o dia todo. É chegar com uma agenda pronta e ela mudar completamente. É isso. Tu tem que ter, se tu não tiver essa maleabilidade, não vai. E então, dentro disso, né, eu começo a fazer essa caminhada. Conheço essa pessoa incrível que está aqui nos bastidores, chamada Eduardo, né? A gente se conheceu ali e a gente tinha muito esse ponto de afinidade, de empreender e de digital. Eu tive muitos descréditos, assim, também, Lari, de ouvir de pessoas, né, que eu não tinha o perfil para isso. Porque existem coisas, eu tenho, outro pilar aqui, eu não sei se eu tô sendo um pouco, se vai ficar bem claro o que eu estou falando, mas são coisas que eu carrego, é a Bruna. Tem coisas que eu não acredito, tá? É quando tu está num ambiente de trabalho. Por exemplo, tu está doente, trabalha do mesmo jeito. Não importa se tu está doente, tu tem que fazer aqui o teu papel. São coisas que não batem comigo, eu sou uma pessoa muito humana. Eu ouço muito a pessoa, eu me coloco no lugar, eu tenho empatia. Então, isso são coisas que eu trago muito, que está muito atrelado também. É um dos pilares também que eu trago até para minha equipe na mentoria. É humanização, desde a porta de entrada. Quem te recebe, quem conversa contigo, é ouvir a dor dessa pessoa. E eu já ouvi pessoas me falarem isso em reuniões. Eu nunca tive uma pessoa que me ouviu com tanta atenção. A minha história com o inglês, os meus desafios, os meus medos.
Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Só que assim, eu tenho um olhar muito positivo diante de todas as coisas. Mesmo quando algo é ruim, que a gente fala, que tu leva porrada de tudo que é lado, aquilo me fortalece. Eu não sei o que acontece. É Deus. Você é das minhas, minha amiga. Isso me fortalece. É Eu forte. penso, não é isso. Eu tenho isso muito claro. Não é isso. E às vezes quando eu tô assim, ai, não tô assim, hoje eu não tô muito legal, eu lembro daquilo, bora. Eu tenho uma frase que eu vi numa época da minha vida que eu estava vivendo um desafio. Só um parêntese aqui para complementar o Sim. que você estava falando. Quando eu comecei a empreender, Bruna, foi no auge da pandemia também. E eu não tive opção. Eu estava desempregada, precisava me empregar. Abri uma empresa e falei, agora saí desempregada para CEO. Pronto, resolvi o Sim, problema. sim. Só que. Do zero a Exatamente. 80. Eu falei assim: o que, que eu sou boa? Ah, eu sou boa com vendas. Abri uma empresa de consultoria comercial. Graças a Deus, logo no primeiro momento deu certo, porque eu entendi o espaço vazio que a pandemia trouxe, ela trouxe muitas oportunidades. Sim. Então, ali eu abri uma empresa de consultoria para ensinar as pessoas a trabalharem com WhatsApp, a trabalharem com vendas, né, através de ligação. Sim. E aí eu fui para Fortaleza numa dessas oportunidades com a minha empresa. E eu lembro que ali eu passei muito perrengue, assim, muita dor de cabeça, não conhecia ninguém. Era a minha primeira vez empreendendo na minha vida. E eu lembro que eu ouvi de um amigo que estava junto comigo lá, falando assim: Larissa, coloca uma coisa na sua cabeça. A solução, ela vem travestida de problema. E não adianta, só tem 2 tipos de pessoas no mundo: as que resolvem e as que reclamam. E empreender é resolver problema. Até realizando sonhos, nós estamos resolvendo problemas. Exatamente. E aí eu peguei aquilo pra mim e eu comecei a ver as coisas diferentes. Eu já era uma pessoa que enxergava o desafio como força. Mas quando, além de trazer o desafio como força, eu comecei a enxergar a oportunidade, ninguém te segura mais, minha amiga. E Exatamente. aí isso tem muito a ver com o que você estava falando. E aí continua contando que eu tô amando. Bom, e aí nós migramos, né? Juntos nos encontramos e eu tomei a decisão. Foi fácil? Nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. E aí tem aquela frase, né? É aí que separa. No sul se fala muito assim, é aí que a gente separa os guri dos homens. Porque tu tem que acreditar nisso, investir tudo que tu tem, Não tem volta. zerar a tua conta. Olha, eu não zerei, tá? Eu não vou dizer que eu zerei, mas eu fiquei com R$ 800 na minha conta. Ai, Jesus, é terrível isso. É. E ali, Eduardo me dando todo o suporte, né? Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E tu, a cada passo que tu dá, não, é difícil te desconectar de que a tua conta tá zerando. E tu acreditando naquilo ali. E nós tirando do zero, total. Mas foi, assim, um processo muito incrível. Não foi fácil desde eu tomar a decisão, não. Porque chegar à coordenação, o passo, depois da coordenação da escola, ali, voltando um pouquinho, que eu acho que eu fui pra frente, né? É a direção. Direção da escola não era algo que eu almejava. Mas quando eu resolvi, foi muito claro que, graças a Deus, eu não sou uma pessoa on defense. Eu não fico em cima do muro. Eu sou 880. Eu sou sim ou não. Sabe essa coisa que a gente escuta muito? Você precisa aprender a dizer não. Isso não é um problema pra mim. E depois que eu decidi, tanto que, né, a minha mãe sempre disse que eu ia ser advogada quando eu crescesse. Minha mãe também falava a mesma coisa, Bruna, porque você é muito assim, Larissa. Teimosa, a palavra que eu mais ouço é teimosia, tu é teimosa. Pessoa que é decidida é chamada de teimosa, é verdade. É isso aí, teimosa. Mas assim, acho que hoje com a minha maturidade, já tô caminhando pros 40 anos aí, final do ano, graças a Deus. Maravilhosa. Não que seja uma teimosia ruim. Claro que eu não entro também, não ia fazer uma coisa que... Não, vou da minha cabeça, vou do nada, vou torrar aquilo que eu tenho de dinheiro e vou... Não, também não é assim. Tinha uma caminhada, eu entendia os meus steps, que Deus estava me levando naquilo ali, né? Cheguei ali na coordenação, tive esse olhar de gestão, tudo foi me pontuando até ali. Foram 14 anos de sala de aula, não nasceu do nada para chegar no digital. E quando eu escuto a sua história e diversas outras que eu já tive a oportunidade de sentar aqui e ouvir, eu vejo que é muito mais difícil, foi muito mais difícil para vocês do que, por exemplo, para mim. Sim. Porque eu não tinha o que perder. Eu já estava no fundo do poço, já tinha cavado mais um pouquinho, estava bem lá no fundo mesmo. Sim. Então, quando você não tem o que perder, apesar de ser um cenário terrível, o que você tem que ter é a coragem. É isso aí. Agora, quando você tem o bom,
E você precisa abrir mão do bom para viver o extraordinário. E viver o extraordinário, às vezes, é passar o deserto. É uma coisa que é muito complicada. Porque, às vezes, bate a dúvida. Bateu a dúvida em algum momento em você, Bruna? Claro que bateu. Não só dúvida, choro. Choro! Choro, vontade de desistir. Porque dentro de tudo isso tem mais coisas aí, né? E abrindo um pouquinho mais, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha maravilhosa, Manuela é o nome dela. Manu tem 20 anos. E Manu ficou no sul com o pai. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Até hoje é algo que eu acho que tá caindo mais as fichas, assim. Eu sempre... Vamos, dá pra entrar nesse pouquinho, um pouquinho de fé aí? Claro! Faça isso, minha amiga. Eu sempre quis muito saber mais de Jesus. Me aproximar de Deus. E ali na minha caminhada eu fiz diversas tentativas. E eu sempre fui muito sedenta pela palavra. Eu queria estudar a palavra. E então isso foi algo até que pesou muito pra mim ali no meu primeiro casamento. E eu venho pra cá, eu vou abrir outro ponto, tá? Eu enchi a boca pra dizer, o Rio de Janeiro é o único lugar que eu não moro, Muito bom. tá? E eu tenho testemunhas disso. Muito bom. Porque a gente sempre escuta falar muito da violência e tal. Eu nunca tive mesmo a vontade de vir e conhecer o Rio. Tanto que eu vim pro Rio de Janeiro, eu não vim aquela pessoa, uau, olha que lindo, deslumbrante. Não, eu vim preparada pro mais difícil que eu pudesse ver. E aqui eu encontrei Jesus. Que coisa linda, meu Deus. Através de uma amiga da escola, me deu meu primeiro devocional. E ali eu comecei a me aproximar. E hoje eu entendo que tudo foi ele o tempo todo. O tempo todo. Nessa caminhada de dizer não vai ser fácil. Muitas vezes eu, assim... Nossa, eu chorei muito, muito mesmo. Quis desistir. Eduardo que não me deixava desistir. Não, vamos lá, calma. Sempre aquela calma dele, né? Vai dar certo, é assim mesmo. E vamos indo. E não foi nada fácil. E outro ponto que olha como ele é perfeito. O que me incomodou muito para ir pro digital? Liberdade geográfica. Para ver minha família, para estar com a minha filha. Porque eu não tinha. Eu tinha só a época da escola, das férias escolares. Acabou. E eu tenho família também, eu tenho meu irmão que mora até hoje, aniversário da minha sobrinha. Linda, 2 aninhos. E eu não vejo meu irmão, meu pai há 5 anos. Nossa. Porque cada férias que chegava, eu dava preferência para o Rio Grande do Sul e não Santa Catarina, porque eu tinha que ver a minha filha, eu tinha que estar com ela. Minha mãe mora lá também. Então agora eu já tô me organizando pra ir ver meu irmão, meu pai, e vambora. Eu consigo ter essa liberdade geográfica, entendeu? A hora que eu quero, eu me organizo e eu vou. Nossa, Então isso olha como Deus é fantástico. perfeito. Ele causou toda essa dor pra fazer eu me mexer. Porque senão a gente não sai da zona de Não conforto, né, sai, amiga? não sai. Isso é do adulto. Por isso que hoje é o que eu tento trabalhar nas pessoas, nos adultos que chegam até mim. Ele tá com a dor latente ali, mas ele ainda fica naquela assim, ai, não sei, será que isso, que aquilo. Cara, vambora. Vamos falar disso agora? Vamos Vamos. falar como que surgiu a mentoria, a tua metodologia, porque o que você falou é muito real. O adulto, ele é uma coisa complicada. Falar assim, o adulto às vezes é terrível. Dá vontade de apertar. Por quê? Como a gente tem a decisão nas nossas mãos, que é a liberdade, né, de tomar essas decisões, às vezes o adulto tá precisando de uma mãe pra tomar a decisão por ele. Ele fala assim, meu filho, pelo amor de Deus. Porque tá com um prego na bunda e não levanta. É isso aí. O prego tá na bunda, tá doendo, mas tá ali sentado. E aí a gente precisa, às vezes, de um sacode de papai do céu, que aí tem que vir papai Sim. pra sacudir a gente, porque, quanto adulto, ninguém mais vai conseguir te convencer. A mão tem que vir a mão mais pesada, né? Pra poder te mostrar um outro lado da situação. Então, isso é muito forte e que bom que você trouxe isso pra mesa, porque isso conecta demais. Muitas empresárias, eu tenho certeza que estão ouvindo isso aqui, passaram ou estão passando por isso. Então, se mexa, porque o trabalho devolve, como o JJ sempre fala. A fé, ela tem que acontecer com a ação e o resultado sempre se explica. Então, hoje, o resultado que você colhe foram das ações que você teve que tomar. Exato. Então, minha amiga, conta pra gente como que nasce essa metodologia, como que nasce a mentoria depois de tudo isso que você viveu. Aí a gente vai falar um pouquinho de educação, de modelo educacional, tá? A gente tem... Culturalmente, nós somos criados primeiro, sem foco em educação. Verdade. Investir em educação não é a nossa prioridade, certo? Certo. E aí nós temos os modelos também, as modelagens de ensino de idiomas no Brasil. E se a gente falar de
ensino bilíngue de imersão, isso é muito novo. Muito novo. Ele é tão novo que nós ainda não temos uma geração bilíngue. Nós teremos aí uma geração bilíngue dentro de 8 anos, 10 anos, a gente vai ter uma geração bilíngue no mercado. Isso sendo bem otimista, né? Bem otimista. Tanto que as leis que regulamentam o nível de inglês que o professor tem que ter, isso é recente, mas recente mesmo, coisa de 3, 4 anos. Aí, então, a gente tem a ideia do que é o bilinguismo, o que é a imersão no Brasil. É muito novo. Aí, imagina se a gente trazer isso para a educação pública, pensando em inglês, pensando em espanhol, que seja, tá? Aí, nós temos várias escolas aí que se intitulam, né, o bilíngue, mas que não é o bilíngue, na verdade, é periodização de inglês na semana. Normalmente 50 minutinhos, 2 períodos de 50 minutos na semana de inglês. Isso não é imersão, isso não é bilinguismo, que fique bem claro, até que as pessoas têm muita dúvida, tá? Bilinguismo é quando nós temos uma escola que oferece os conteúdos que são universais em inglês. Ou seja, matemática, ciências e trabalha a linguagem, né? Que aí entra a língua inglesa. Metade da aula é em inglês, 2 horas e meia, um bloco em inglês. E o que tem de especificidade país, história, geografia e a língua portuguesa em português. E isso é bilinguismo. Todos os dias. Isso é imersão. Tá? Então, é diferente. Então, tudo isso me fez criar a mentoria. De ver a dor dos adultos da nossa geração, que são pessoas que atingiram a maturidade profissional, pessoal. O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo isso. E olha, o que eu quero trazer aqui, acho que é um outro código. Os bosses não querem que tu tenha uma linguagem acadêmica. Porque aí a gente poderia até falar aqui de nível de proficiência, mas acho que não é muito o caso. Mas a linguagem acadêmica é o que a gente chama aí na proficiência, que é o C1. Isso é para formar professores. Não é isso que ele está buscando. Não mesmo. O boss lá na empresa, ele está buscando o que a gente chama de job market level. Então, é o nível de mercado de trabalho. Ele quer o quê? Que o colaborador dele, o supervisor, enfim, aquele que tem cargo de liderança, o líder dele, que ele entre numa reunião, ele conduza a reunião. Que ele receba a equipe de fora, tá? E lidere essa equipe ali nos processos da empresa. Vá para um happy hour, que ele se comunique com clareza. É só isso que o boss quer. É verdade. E isso é muito interessante, porque eu vejo que a maior dificuldade do adulto a aceitar o inglês não é o inglês. É realmente o modelo educacional. Sim. Eu não me vejo indo para um cursinho, Ah, não. sentar na cadeirinha, Sim. com a apostila. Cara, não faz o mínimo sentido isso. Não faz. E aí o modelo que a gente tem é esse. Então, não faz sentido mais. Então, o digital também vem para tirar até a gente desse formato presencial, que eu vejo que não faz sentido hoje, principalmente para a classe empresarial. Não tem como na minha agenda, não me vejo nesse lugar, e indo no final do dia, não faz o mínimo sentido, eu não consigo visualizar. E aí você traz tanto a atualização para o que faz sentido para o empresário no formato, que é o digital. A gente já está acostumado o dia inteiro a fazer reunião, então tá tudo bem, mais uma. Sim, mais uma. Dentro do formato. E você traz isso na parte didática, na entrega. Então, como que é uma rotina de aulas com você? Eu já sei, né, que sou aluna dela, mas conta aqui para elas, para as empresárias, para os empresários também que estão assistindo, como que é essa rotina? Ó, a nossa mentoria é assim, nós temos individual, temos em grupo. Aproveita também para contar o lançamento que você está fazendo, né? Que é um lançamento maravilhoso, gente, a pedido também da aluna. Olha, faz um assim, eu tenho esse projeto, vamos lançar? Então, conta pra gente um pouco dessa rotina, para o pessoal que está ouvindo já se visualizar sendo sua aluna. Conta aí. Perfeito. Bom, tu toca num ponto muito importante aí, né? Como eu já dei aula nessa modalidade aí, gente, realmente, isso não serve o produto. Essa coisa de vai pra escola com um livro engessado, trabalhar beabá, tu não conseguir sair, tu não conseguir trabalhar a tua especificidade. A nossa cabeça, ela bomba de informações o dia todo. Tu tem que resolver as questões da tua casa, do teu trabalho, dos teus filhos, do trânsito e no mercado. A tua cabeça está sempre bombardeada com informações e coisas que tu precisa resolver. Aí tu quer me contar
que tu vai numa aula uma vez na semana ou 2 vezes na semana de forma isolada e tu vai falar inglês. Ou qualquer outro idioma. Não, pra mim, não. Não, imagina você tendo uma reunião no dia seguinte, que você precisa, fala assim, cara, eu tô aqui, eu preciso pra amanhã. Sim, Tá minimamente preparado e você não consegue. sim. Você tem toda uma agenda burocrática pra seguir e o objetivo Exatamente. principal não é alcançado. Exatamente. E aí foi esse outro ponto que a gente trouxe na mentoria. É criar essa imersão dentro da tua rotina. Então vamos lá, bora falar dessa mentoria, Vamos. tá? A mentoria, ela é de inglês funcional e esse nome nasce com algo muito claro. Eu queria um nome que fosse o oposto de instrumental, que é o que muitos adultos trazem também. O que é esse inglês instrumental, tá? As pessoas têm muita dúvida sobre isso. A própria palavra já diz, tu tem o inglês enquanto instrumento na tua vida, ou seja, tu lê e tu até que escreve. Tu manda um e-mail na tua empresa, tu lê os artigos da faculdade, tu lê os documentos da empresa, mas quando tu vai lá pra reunião ou tu quer apresentar e defender uma tese tua dentro do teu mestrado, enfim, tu não tem funcionalidade. O que é funcionalidade? Ouvi, processei e respondi. Falar. Por isso, mentoria de inglês funcional. Tá? Então, eu já falei como que nasceu esse nome. Esse é o foco. A agenda imersiva, ela é a base de tudo. Como foi isso que me levou à fluência? Eu trouxe isso para a mentoria, obviamente, tá? E como eu vi que essas metodologias tradicionais não levavam, eu nunca vi, Lari, nunca vi um adulto finalizar o processo dentro de uma escola num método tradicional. Nunca. Eu já fiz 3 vezes e não finalizei. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É verdade. Então, a gente cria essa agenda imersiva. E o que o adulto também não tem o conhecimento, ele quer assim, ele quer se expor. Ah, eu quero aula de conversação, porque isso o mercado já encurtiu. Aulas de conversação. Ok. É importante, importantíssimo, nós temos aula de conversação. Mas para aí um pouquinho, me conta um pouco do teu histórico. Me conta como que é o teu nível de inglês, como que tu te sente. Eu faço o teste de nivelamento depois dentro da mentoria, porque isso é importantíssimo. Mas ali nessa análise estratégica que eu faço, esse bate-papo. E ali eu já pontuo. Não, nesse nível que tu está, primeira coisa, tu vai para uma aula de conversação falar o quê? Vai ficar lá, então tu precisa de outras coisas antes dessa conversação. E a gente caminha tudo isso junto. Quando a gente pensa em processo de aquisição de um segundo idioma ou da nossa língua materna, tem um passo a passo. Posso te fazer algumas perguntas aqui? Pra te pensar um pouquinho, relembrar? Lá quando tu era um baby, ou pensando num bebê, qual é a primeira habilidade que a gente desenvolve? Bebê. Eu acho que chorar. Tá, ok, Chorar. tá, tudo bem. Mas se eu for falar em habilidades aqui, ó. Escrita, fala, compreensão, escuta, leitora. Qual é a primeira habilidade que ele desenvolve? Acho que é escuta, né? Auditiva. Total. Desde a barriga da mãe. É. Então, ele faz a escuta, ele vai fazendo aquela leitura de mundo, ele vai associando o vocabulário, por isso que a leitura é tão importante, né? Que os pais leiam para essa criança. Ela está absorvendo a entonação, a pronúncia. Aí começa o quê? Lá, um aninho e pouco? Sim, a repetir, a falar. A fala. Sim. Por último, a escrita. Então, não é diferente. O teu ouvido tem que estar treinado, conectado com esse novo idioma. Quanto mais conectado ele está, mais bagagem tu tem. Aí tu vai ter técnica na agenda imersiva de escuta, de leitora, de treinar as duas coisas juntas, como que a gente amplia o vocabulário. Escrita, temos 2 técnicas aqui que são poderosas na ativação de memória de longo prazo. Escrita, tá? Não é digitar, é escrever. E ensinar. Caramba, você foi no ponto muito profundo, Bruna. Exato. Muito Tu tem, legal. quando tu ensina, tu tem aí 85 a 90% de aproveitamento no teu aprendizado. É verdade. É a forma mais ativa que tem. E eu trago muito esse embasamento pelos meus estudos, pela coordenação, que me fez estudar muito, pela minha própria função de educadora, né? Isso é muito neurociência também, né? Muito, Tá total. reforçando a trilha neural ali. Eu amo isso, total. Eu amo também. Total. Que legal. Agora, é legal saber por trás da professora, né? A estratégia que você Sim. desenvolveu, muito bom. Sim. Que legal. Então, dentro dessa agenda imersiva, a gente conecta dentro da rotina do adulto, tá? Eu coloco ali, se consegue me dar 30, 40 minutos, eu tô realizada. Então, nós temos ali o momento de treinar o listening, a parte auditiva, reading, a parte leitora. Vamos ampliar esse vocabulary, todo o vocabulário com estratégias. Tem o dia de praticar o speaking. Tem maneira de treinar o meu speaking sozinha.
Mas quando a pessoa já tem uma IA, eu já atrelo também. Se tu tem um familiar, amo a história da família bilíngue, já coloco ali estratégias também. Ou tem lá um colega de trabalho, o que eu ouço dessa pessoa, o que eu consigo extrair dela, tudo eu coloco ali. Tem o dia pro writing. Conecta com um filme, com uma série, com um documentário. Vamos lá pro final de semana. Eu proponho 6 dias a imersão. Chega aí às 7, 8 horas na semana. Isso tudo conforme a agenda da pessoa. Então ela consegue fazer essa imersão no dia a dia, porque eu tava, né, falando assim, tá, beleza. Como é que é isso na Sim. prática ali, quando você fala dessa imersão fora da sala de aula? Sim. E aí você vai trazendo todo esse mundo para a Tudo. pessoa poder viver Sim. realmente. Agora eu tô vendo o mundo em inglês. Notícias, né? Notícias do mundo que conecta com a vida adulta. Se ela treina, eu já conecto. Se ela tem trânsito, gasta tempo no trânsito, 40 minutos, 1 hora, eu já utilizo isso. Tudo eu utilizo. Muito bom. Eu torno isso viável para ela. E aí, logicamente, dentro disso, nós temos os momentos de conversação, porque é necessário. O foco da mentoria é fala. Então, eu vou embasando com tudo isso, tem gramática também, tá? Eu não acredito em métodos que te falam assim, ó. Venha pra cá aprender a falar inglês sem gramática. Isso não existe. Não existe. A gramática, ela te dá segurança. Só que a gramática não pode ser o fim, não pode ser o foco. A gramática, ela tem que entrar como uma ferramenta para ir fazendo ajustes. E aí tu traz isso pro contexto real, para pensar no nosso dia a dia. E aí vem pra conversação. Aí hoje nós oferecemos na mentoria, tá? Tudo é muito bem pensado. A gente traz aí um momento de conversação no individual para acelerar e pensar na especificidade de cada um. Então, nós temos hoje pessoal de TI, nós temos pessoal de todas as áreas de engenharia, nós temos área de veterinária. Bom, aí entra em multinacional, aí atendimento de diversas áreas. E a gente vai auxiliando essa pessoa. Área de meio ambiente também. E isso é uma agulha no palheiro no mercado. Isso sim. A gente tem tem cursos que oferecem Business English. Tá, mas o que é Business English? Tu falou ali uma palavra no início que fica assim, quando é geral, fica muito generalizado. Uhum. Tu falou uma palavra bem interessante, que é justamente isso. Business English nada mais é do que estudar para entrar numa reunião de negócios, atender uma phone call. Isso é Business English. Tá, mas tudo bem. Mas e na minha área de atuação? Então, o nosso trabalho, ele tá sendo incrível. E eu sempre falo pra minha equipe. Vai chegar um ponto que, assim, já tá sendo isso. Ninguém segura a gente. Porque a gente tá chegando realmente na dor da pessoa. É fácil, não é? Porque se tu entrar no mercado com materiais nas áreas específicas, é muito pobre. Muito pobre. Então, até pra nós, professores, eu tô na luta, tá? Trazendo esse treinamento pros professores. A gente está construindo, está buscando sempre, incessantemente isso, para auxiliar realmente na área específica de cada um. Aí saiu daqui, tu tem uma aula de conversação num pequeno grupo. Lembra da técnica do ensinar? Sim. Vai entrar aqui. Só que realmente é um pequeno grupo, são 6 pessoas. E ali tu vai ensinar o que tu já sabe. Tu vai aprender o que tu não sabe. Aí tem uma pessoa que chegou para mim e disse assim, olha, eu tô nesse nível aqui, só que eu tenho uma dificuldade com perguntas, porque eu sempre entro numa aula e aí fica o professor só me perguntando, eu só respondo. Tu precisa estar com outras pessoas. Para que também construa as perguntas, faça a conversação. E outra, tem gente que morre de medo de se expor. Se eu não preparar essa pessoa aqui dentro desse pequeno grupo, com confiança, num ambiente seguro, que vai criando vínculos, quando chegar com um native speaker, ela vai usar o quê? Ela vai travar, ela vai fugir. Tem gente que foge, tá? Literal. Tem gente que já me contou que já ficou doente pré-viagem do trabalho, pela ansiedade de ter medo de se comunicar. Não é fácil esse medo de exposição. E é muito mais profundo do que a gente imagina, né, minha Muito. amiga? Muito. E algo legal que vocês também podem pegar aqui de código para o mundo dos negócios com a Bruna, ela achou um espaço vazio dentro do mercado. E eu falo muito isso. Que o posicionar é você identificar pontos vazios de como você não ser mais uma professora de inglês. E vocês estão fazendo isso com excelência. Com excelência. Então, assim, vocês encontraram, além de identificar com muita clareza qual é a dor do cliente de vocês, vocês conseguiram trazer um diferencial competitivo muito forte. Então, fica fácil entender, quanto adulta e empresária, quem eu vou escolher como professor. Porque olha o método de vocês.
realmente bate exatamente no espaço vazio, que era a dor latente do mercado. Exatamente. Então, empresária, não seja mais uma. Pensa dentro do teu nicho, qual é o espaço vazio que o seu cliente está gritando e ninguém está vendo, que você precisa trazer. Assim como a Bruna identificou. E aí, falando um pouco da tua equipe, por quê? Você falou que encontrou essa pessoa maravilhosa, que é seu esposo que está aqui, e que vocês trabalham juntos. Sim. E que vocês levaram toda essa modalidade para o digital, e vocês estão empreendendo e tendo muito sucesso nesse lugar. Qual é o desafio de trabalhar juntos, assim? Vocês encontraram alguma barreira? Ou encontramos, mas a gente identificou os espaços de cada um? Como que é essa divisão hoje? Olha, é um desafio. A gente trabalha muito bem, tá? Juntos. Mas eu acredito assim, eu gosto muito de buscar conhecimento, né? E aí me interessa muito essa área de personalidades, assim, de trabalhar isso. E eu acho que foi ali que foi me ajudando um pouco. Eu sou muito essa coisa de dominar, de ver o É resultado. D demais, DDD demais. Acho que mulher já traz isso um pouco de berço. A gente tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu sou acelerada, e aí eu quero já ver aquilo lá na frente. Aí eu vim com a ideia, assim, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase, assim, que eu achei incrível. Não é o cliente que cria o teu produto. A gente cria um produto pro cliente. E como isso é muito, assim, é muito raro ainda no mercado, isso que eu te falei, tem que batalhar, tem que correr atrás, e não tem muita coisa que oferta ali no mercado. Eu tô sempre com aquela, meu olhar tá lá na frente. Tá? Então eu tô pensando nessa busca, eu tenho que treinar a equipe pedagógica, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar ali. E o Eduardo já é essa pegada mais calma, mais analítica. Ele tem que analisar tudo, calma, eu tenho que investigar. Então não foi tão simples assim. A gente teve ali os momentos de estresse. Como eu falei ali antes, né? Eu sou muito 8/80. Eu trabalho muito em tentar ser um pouco 40. Sabe? Dar aquela equilibrada. A gente precisa. E saber, eu acho assim, há pouco tempo a gente parou e estamos trabalhando no qual é o teu ponto, a tua alçada, qual é a minha. E no momento que a gente começou a conversar mais sobre isso, né, que ele é mais o operacional, ele é atrás das câmeras, né, as coisas começaram a fluir melhor. E tem esse entendimento. Eu preciso dele. Eu preciso de alguém que seja uma pessoa metódica, assim, uma pessoa analítica. Porque ele é como se fosse um filtro de eu cometer erros, vamos dizer assim. Ele busca as pessoas certas. E ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa visionária. Eu tô ali já pensando lá na frente, eu tô com né, trazendo aquela novidade, batalhando ali, eu tô instigando, eu tô junto. O que precisar, vambora. Eu amo trocar ideia, eu amo crescer juntos. Então, há muitos anos atrás eu ouvi isso, que o casal, ele não tem diferenças, ele se complementa. É isso. Exatamente assim, amiga. Aqui é a mesma coisa. O meu esposo, ele que fica por trás das câmeras, é ele que cuida disso tudo, né? Então, ele é meu esposo, meu sócio. Ele me segura também, apesar dele também ser dominante. Aqui no mundo dos negócios, ele tem uma vertente analítica que eu não tenho. Então, ele é o dominante, mas que ele tem ali até um perfeccionismo que ele, às vezes, poda um pouquinho para ele poder avançar um pouco mais e me acompanhar em algumas questões que eu acabo sendo mais visionária, né? Esse impulso que o influente também tem muito, né? Sim. Então tem um I aí grande também, e ele acaba tendo esse lado mais analítico. E a gente por muito tempo achou que a minha qualidade era o meu defeito e que a qualidade dele era o defeito dele. Porque a qualidade e o defeito andam lado a lado. O problema Sim. são os excessos. Sim, exato. E quando a gente começa a entender que quando ele me segura, não é um problema, é uma qualidade. Exato. E quando eu falo vamos, não é um problema, é uma qualidade, a gente valoriza isso, a ótica começa a mudar. Então, você que trabalha junto com o marido ou que pensa em trazer a esposa, o marido, enfim, para trabalharem juntos, é possível, desde que a gente entenda os papéis e que a gente entenda que essas diferenças são, na verdade, ativos que nós Sim, temos. Porque é total. muito importante ter alguém no operacional, Total. gente, e alguém nas vendas, alguém que é um influenciador do próprio negócio. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas, é onde eu vejo que não tem disputa,
Cada um entende seu papel. Parceria. E flui. E vira uma grande parceria. Exatamente. Ai, minha amiga, eu tô tão feliz de te receber aqui. Estamos caminhando pro fim. Temos que depois fazer um podcast só falando, assim, de inglês. A gente pode trazer aqui um debate. Ótimo, maravilhoso, trazer super aqui topo. alguns perrengues, né? Do mundo dos negócios, de viagem, né? Até contando um pouco. Eu passei um perrengue muito grande ano passado na viagem, porque eu já fiz inglês 3 vezes. E, cara, não consegui pegar, porque eu nunca trouxe isso pra minha vida, pro meu mundo. Então, eu não quero mais passar, por isso você tá no nosso ecossistema, você tá na minha vida, para que a gente possa viver essa experiência nova. Então, eu queria que você contasse, antes da gente finalizar, um pouco desse projeto, porque nós temos uma imersão que a gente faz todos os anos agora, levando empresárias para Dubai e para outros países, e todas que chegam não falam inglês. Então, a gente precisa mudar. A empresária de sucesso, que é o nosso ecossistema, precisa trazer uma mensagem diferente. De que as empresárias aqui entendem a importância do inglês, entendem a importância de se expor a uma nova experiência, uma experiência internacional. Então, o projeto que você trouxe, que você está lançando, ele é perfeito para trazer essa visão que a gente tem levantado essa bandeira aqui dentro. Então, conta um pouquinho para elas sobre esse projeto, nessa câmera aqui. Qual é o projeto aí da viagem? Conta para elas. Bom, nasce então o Embarque Sem Travas, né? É uma dor não só aqui, mas tem muitas pessoas aí, acredite, se quiser, pessoas que viajam o mundo todo se virando nos 30 e passando os perrengues da vida, né? Imagine o quão será essa experiência totalmente diferente, tendo essa segurança de comunicação. E o que a gente precisa pensando em uma viagem? Nós precisamos de uma boa comunicação no aeroporto, como pegar ali um Uber, alugar um carro, um táxi, enfim, tá? Chegando no local, chegando no hotel. Preciso me comunicar chegando no hotel, sem levar sustos. Outro dia alguém me contou assim que teve um conhecido que não sabia nem ligar pra recepção, pedir um ferro de passar roupa. Cara, isso sabe, dá pra viajar sem passar por esse tipo de coisa. Ou situações de um pedido errado. Chega lá na cafeteria, eu que sou louca da cafeteria, né? Ou no restaurante, o pedido veio errado. E agora? Como que eu resolvo isso? Então, é muito mais simples, é muito mais prazeroso, é muito mais produtivo viajar tendo essa comunicação nesses contextos. Uma emergência, elas acontecem, tá? Quando eu passei um tempo no Canadá, eu tenho algumas questões de estômago e eu não podia com pimenta e a comida era spicy, ela era apimentada. Eu parei no médico. E se eu não soubesse marcar uma consulta e parar no médico? Olha o outro perrengue chegando aí. Né? Nós não sabemos se estamos livres ou não disso. Shopping. Quem não ama? Mulher ama ir às compras. Ninguém viaja sem ir às compras. Então esses são os pilares, né? Acho que eu falei os 6. Falei o airport, hotel. Falei o Get a Taxi, que a gente nomeia essa parte do transporte, né? Go shopping. E falei An Emergency. Não, tá faltando um ainda. Daqui a pouco ele vem, tá? Mas são 6 tópicos que nós colocamos dentro do Embarque Sem Travas para você viajar com tranquilidade, tá? Com essa comunicação e aproveitando muito mais esse momento, fazendo uma imersão real. Conexões de trabalho, amizades novas. É sobre isso. A vida é sobre isso. Porque a gente nunca sabe com quem a gente vai, né, se esbarrar, com quem nós vamos sentar à mesa. E além de você ter uma experiência muito melhor nessa viagem, né, podendo se comunicar ali, você vai poder, às vezes, fazer um networking que você abriria a mão, que você ficar assim quieto. Ai, meu Deus, eu só tenho que sobreviver esse dia. E aí agora você tá ali ouvindo o que as pessoas estão falando. E é rápido, Lari. É rápido, tá? Não, ainda podendo tirar ajuda. Total, tá? E o Embarque Sem Travas, nós projetamos para que ele aconteça em 4 meses. São 16 semanas. É uma imersão pré-viagem. Perfeito. Então, vai ter 2 aulas ali de conversação na semana, podendo também construir 3 aulas, tá? E é isso. Viagem com segurança. Embarque Sem Travas. Maravilhoso. Eu amei esse projeto. Olha o nome, Embarque Sem Travas. Maravilhoso, porque aconteceu da gente ficar na volta. Olha só esse perrengue chique. Ai, Jesus, foi terrível. A gente voltando, ficou eu e mais uma no final pra despachar as malas. E a mala da minha amiga tava sobrepeso, ela tava com 3 malas, eu não lembro agora. E aí ele falando lá,
ok. A gente não entendia o que ele tava falando. E o pessoal tem um pouco de, né, de medo Sim. em Dubai. Será que eu vou ser, sei lá, presa? O pessoal pensa um pouco Sim. isso. E não tinha nada demais em relação a isso. Só estava com a bala com sobrepeso. E a gente não tava entendendo. Exato. E ela em desespero. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Meu Deus, fui travada, fui barreirada. Será que eu não vou conseguir voltar pro Brasil? Passando um filme. Só porque ela não tinha entendido que tinha passado 23 quilos. Então, olha como realmente o embarque ficou travado por não entender esse detalhe. Então, assim, é sensacional esse pequeno, projeto, tão pequeno. Empresários de sucesso, já entre em contato com a Bruna. Vocês, principalmente, que vão viajar com a gente, que vão fazer uma viagem aí nos próximos dias, já entre em contato. Bruna, qual é o seu arroba? Deixa aqui o arroba da sua empresa, o seu arroba. Coloca aqui nessa câmera para elas poderem encontrar. Se quiser deixar uma condição especial de quem estiver vindo aqui do podcast, pode deixar também, que elas adoram. Perfeito. Então, nosso arroba é @Bruna Gavioli oficial. Já me segue lá, tá? Nós temos o link, né, na bio. É só clicar ali no link, vai preencher um formzinho ali, tá? E entrar em contato com a nossa equipe. Estaremos aguardando você. Vamos marcar aí um bate-papo. Isso é muito importante para que eu consiga entender um pouquinho melhor aí. E bora de Embarque Sem Travas. E vai ter condição especial, sim, para quem estiver aí na comunidade da Lari. Ai, que legal, minha amiga. Foi uma honra te receber aqui. É minha. Que você venha mais vezes. Com certeza. Bruno tá realizando um sonho. Eu tô muito feliz de você estar Sim. realizando esse sonho aqui com a gente. Porque você já está muito ativo na nossa comunidade. Eu sou grata pela sua vida. Sou grata por esse projeto maravilhoso. Porque, assim, foi uma necessidade. Você veio para sanar isso pra gente. Então, gratidão por... sabe, já botar o projeto para acontecer, que é o que a gente precisa. Temos uma viagem agora em outubro e a gente já tem uma solução, que é você dando essa assessoria, né, para essas mulheres que precisam destravar esse embarque aí e ter uma experiência maravilhosa. Vamos juntas. E pra gente fechar com chave de ouro, deixa uma mensagem de impacto aí, uma reflexão para essas empresárias. Meninas, não deixem o que vocês podem fazer hoje para amanhã. Essa parece uma frase bem clássica, mas é a real. Tomem a decisão. Falar inglês é abrir portas, é fazer conexões, é viajar com tranquilidade. E você pode fazer isso. Não coloca na cabeça que adulto, porque eu estou velha, porque é mais difícil. Não tem nada a ver com isso. Você precisa do método certo para a vida adulta. Então, só vem. Bruna Gavioli. Bruna Gavioli. Maravilhosa. Minha amiga, gratidão por você ter vindo e contribuir tanto com a gente. Te agradeço muito. Quero agradecer a nossa audiência também aqui na câmera do meio. Obrigada a vocês que ficaram até agora assistindo aqui com a gente. Quem veio também, né, pela audiência da Bru, que não me conhece, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá? Eu sou Larissa Fontanes, mentora de posicionamento estratégico e vendas. Tenho esse ecossistema Empresário de Sucesso, que só tem empresários maravilhosos, assim como a Bruna, que contribui, que a gente entende aqui que nós não estamos disputando, estamos servindo. Então, a gente está aqui para te servir e te aguardamos até o próximo episódio das Empresários de Sucesso Podcast. Um tchauzinho aqui para elas, Bruna. Tchau. Até a próxima. Bye, bye. See you.